Olá, meus amigos e minhas amigas. Algo novo aconteceu no Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação à situação em Gaza. Isso mesmo, ontem, segunda-feira, uma resolução foi aprovada pedindo um cessar-fogo imediato no conflito. Essa ação é marcante e causou alguma surpresa, já que os Estados Unidos optaram por se abster na votação. Bom, gente, essa resolução, a primeira do tipo desde o início do conflito em outubro, apela a uma pausa nas hostilidades pelo mês sagrado do Ramadã, que já está a 15 dias do final do período. Ah, mas tem mais. Havia uma visita de alto nível marcada entre Israel e Estados Unidos. Isso mesmo, o Don Dermer e Itzhak Hanegbi, membros do gabinete de guerra de Israel e confidentes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, eram esperados em Washington para discutir a planejada invasão de Rafah, algo que o Washington se opõe. Adivinha o que aconteceu? Após a aprovação da resolução, Israel decidiu cancelar essa visita, o que acaba contribuindo para aprofundar o que parece ser uma série de divergências públicas entre a Casa Branca e Netanyahu sobre a condução da campanha militar contra o Hamas. E parece que os Estados Unidos não gostaram da atitude de Israel. John Kirby, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, expressou certa perplexidade com a decisão de Israel de cancelar a visita e mencionou que a chamada resolução por um cessar-fogo reflete de maneira justa a visão da administração Biden, que vê o cessar-fogo e a libertação dos reféns como objetivos conjuntos. Kirby também destacou que a abstenção dos Estados Unidos na votação se deveu à falta de uma condenação explícita ao Hamas na resolução, ressaltando que a busca por um cessar-fogo e a libertação de reféns tem sido uma política de longa data dos Estados Unidos. E ele se mostrou bem decepcionado com o cancelamento da visita. Veja só o que Kirby disse. É decepcionante. Estamos muito desapontados com o fato de que eles não virão a Washington para nos permitir ter uma conversa completa com eles sobre alternativas viáveis para que eles entrem em ação em Rafah. Esse episódio, gente, é apenas o mais recente em uma série de movimentos que acabam evidenciando a complexidade das relações internacionais e como quem olha esse tabuleiro de forma simples e binária terá grande dificuldade de entender o complexo jogo que assiste. Com mais de 100 israelenses mantidos reféns pelo Hamas e 32 mil palestinos mortos, sendo a maioria mulheres e crianças, e isso sem contar a profunda crise humanitária em que a fome e a desnutrição já estão ceifando vidas, a pressão internacional por uma resolução imediata só aumenta. Agora, em meio a esse cenário de devastação, as negociações para uma segunda rodada de trocas entre reféns israelenses por prisioneiros palestinos estão paralisadas. O impasse central parece ser a discordância sobre a duração do cessar-fogo que Israel e o Hamas concordariam para facilitar essa troca. Após a aprovação da resolução, Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, foi bastante enfático ao dizer que essa resolução precisa ser implementada. Segundo ele escreveu em sua conta no X, falhar seria imperdoável. O Hamas, por sua vez, disse acolher o chamado por um cessar-fogo imediato, sublinhando a necessidade de alcançar um cessar-fogo permanente, que levaria à retirada de todas as forças israelenses de Gaza. Mas por que essa resolução é tão importante? Bom, gente, essa votação de segunda-feira marca a primeira vez desde 2016 que os Estados Unidos permitem a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança que é severamente crítica a Israel. Além disso, ela reflete a crescente pressão internacional e doméstica sobre a Casa Branca para fazer mais, pressionando seu aliado a proteger civis e reduzir os combates em Gaza. A frustração da Casa Branca com Netanyahu vem crescendo nas últimas semanas, especialmente pela entrada limitada de ajuda humanitária em Gaza e pelo enorme impacto da campanha militar israelense sobre civis palestinos. Altos funcionários da administração de Biden manifestaram oposição a uma grande ofensiva terrestre israelense planejada em Rafah, que, segundo eles, não alcançaria o objetivo de Netanyahu de eliminar o Hamas. Apesar do cancelamento da viagem da delegação israelense, Kirby mencionou que o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, visto em círculos políticos israelenses como um rival de Netanyahu, já estava em Washington para uma visita separada. Ele disse que os oficiais dos Estados Unidos planejavam levantar suas preocupações sobre Rafah com ele. Antes dessas reuniões com oficiais dos Estados Unidos em Washington, Gallant expressou: "Não temos o direito moral de parar a guerra enquanto ainda houver reféns sendo mantidos em Gaza." Ele disse também que a falta de uma vitória decisiva em Gaza poderia acabar aproximando Israel de uma guerra no norte com o Hezbollah. Os Estados Unidos ainda esperam discutir suas preocupações sobre Rafah e possíveis alternativas, mesmo que os oficiais não realizem a visita.
Eu diria que quem está se afastando de forma cada vez mais definitiva dos Estados Unidos não é Israel, mas Netanyahu e sua intransigência. Bom, gente, enquanto isso, um dos principais responsáveis pela espionagem russa, Alexander Bortnikov, diretor do Serviço Federal da Segurança da Rússia, FSB, fez uma declaração que só serve para marcar a distância de Moscou com o Ocidente. Sem apresentar provas, ele acusou os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Ucrânia de estarem por trás do ataque à sala de concertos em Moscou na sexta-feira. A Ucrânia rapidamente negou qualquer envolvimento nesse ataque. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apesar de atribuir o ataque a islamitas radicais, também reforçou sua alegação anterior de que os atacantes planejavam fugir para a Ucrânia antes de serem presos. Além disso, Bortnikov indicou que o número de cúmplices detidos, atualmente em 11, tende a aumentar. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, Dmytro Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, está pedindo aos países ocidentais que forneçam a Kiev mísseis de defesa aérea Patriot para ajudar as tropas ucranianas a repelir as forças russas. "Nos deem os malditos Patriots", declarou Kuleba, enfatizando que com sistemas de defesa aérea adequados como o Patriot, a Ucrânia poderia proteger não apenas a vida de sua população, mas também sua economia da destruição. Oficiais ucranianos acreditam que os mísseis terra-ar Patriot são os melhores sistemas de defesa contra os mísseis balísticos lançados pela Rússia. Esse pedido ganha mais urgência após a Rússia ter iniciado uma grande onda de ataques com mísseis contra a capital ucraniana Kiev na segunda-feira, intensificando seu bombardeio aéreo sobre a cidade. Kuleba e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, renovaram o apelo aos parceiros ocidentais por mais armamentos para se proteger contra os ataques aéreos constantes. Zelensky destaca que na linha de frente a situação está crítica e alertou que as tropas ucranianas estão racionando granadas de artilharia devido à escassez de munições. Enquanto isso, Putin parece que avança em sua empreitada de ampliar seu leque de opções diplomáticas e de alianças, com o objetivo de melhorar suas condições de fazer frente às sanções ocidentais. Na terça-feira, o secretário do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, fez um convite formal ao presidente russo Vladimir Putin para visitar o país do Sudeste Asiático. Essa interação foi divulgada pela mídia estatal vietnamita. Às vezes passa despercebido, mas é importante lembrar que o Vietnã mantém uma das parcerias mais sólidas com a Rússia na Ásia, um laço que tem suas raízes nos tempos da União Soviética, tempos em que Moscou era comunista. Além disso, Hanoi é um dos principais compradores de armamentos russos, mostrando que essa relação vai além de laços diplomáticos e chega a esferas estratégicas. Durante a conversa por telefone, o presidente Putin aceitou com satisfação o convite e concordou que as duas partes organizassem a visita em um momento oportuno. Essa notícia lembra que, em outubro, já se mencionava a aceitação de Putin para uma visita ao Vietnã, só que daquela vez o convite tinha sido feito pelo presidente vietnamita. No entanto, essa visita ainda não se concretizou. Vale destacar que o convite foi feito meses após o Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, emitir um mandado de prisão contra Putin. Percebam, gente, como essas manifestações públicas são muitas vezes mensagens que devemos estar atentos para não perdermos a leitura, assim como o seu significado. Na ligação de terça-feira, Trong aproveitou para felicitar Putin por sua reeleição como presidente da Rússia, além de expressar suas condolências ao povo russo e às famílias das vítimas dos ataques ao concerto nos arredores de Moscou ocorrido na semana passada. Esses gestos servem para demonstrar para a opinião pública doméstica, mas principalmente internacional, a disposição das duas nações de fortalecer os laços e de manter o diálogo aberto, mesmo em momentos de tensão global. Eu diria, gente, que a velocidade do jogo geopolítico nunca esteve tão dinâmico e difícil de acompanhar e prever os movimentos dos players. A aprovação da resolução que pede um cessar-fogo imediato durante o Ramadã e a subsequente decisão dos Estados Unidos de se abster na votação acabam evidenciando uma intricada teia de considerações estratégicas e diplomáticas. Essa decisão norte-americana, particularmente notável pela sua raridade, como eu falei, muito raro de acontecer, demonstra as tensões entre os objetivos de longo prazo dos Estados Unidos na região e as ações recentes de seus aliados próximos, especialmente Israel. A abstenção reflete um delicado equilíbrio entre o desejo de apoiar um aliado-chave e a necessidade de aderir a princípios internacionais de resolução de conflitos e proteção de civis, ao mesmo tempo destacando a importância de não endossar plenamente uma resolução que falhou em condenar explicitamente as ações do Hamas.
Por isso ele não votou a favor, ele se absteve. A resposta de Israel, particularmente o cancelamento da visita de membros do gabinete de guerra a Washington, aprofunda as fissuras na aliança entre Israel e os Estados Unidos e aponta para um crescente desalinhamento estratégico entre os dois países, por enquanto claramente direcionado ao premier israelense. Essa discordância, especialmente em relação à planejada invasão de Rafah, destaca uma divergência cada vez maior nas abordagens para lidar com o Hamas e proteger os civis em meio ao conflito. A insistência de Kirby em alinhar o pedido de cessar-fogo com os objetivos da administração Biden sugere um reconhecimento dos limites da influência americana e uma possível busca por um terreno comum que possa, ao mesmo tempo, satisfazer os interesses de segurança israelenses e aliviar a pressão internacional por uma resolução pacífica. Contudo, o cenário complexo em Gaza, complicado pelo número bem grande de vítimas civis e reféns, além do impasse nas negociações para uma troca de prisioneiros, deixam clara a dificuldade em alcançar uma solução duradoura que atenda às demandas de todas as partes envolvidas. O complexo cenário inaugurado com a invasão da Ucrânia e aprofundado com o 7 de outubro no Oriente Médio abre uma nova partida muito mais complexa do que com as que estávamos acostumados a assistir. No grande palco da geopolítica mundial, estamos assistindo a movimentos complexos de guerras, conflitos internos, formação e dissolução de alianças. Já perceberam isso? Dentro desse contexto, nos debruçamos sobre uma questão importante e difícil de responder. Qual é a força principal, motriz por trás da tomada de decisão hoje? Seria o realismo, o poder, os princípios morais? Ou seria uma combinação de todos esses elementos? Qual será o mundo que amanhecerá no dia seguinte a essa sombria noite em que estamos vivendo? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.